Eu sou João Vitor, tenho 16 anos. Tá grande, hein? E eu queria perguntar qual é o papel da oposição numa social-democracia como o Brasil e se ela está agindo corretamente atualmente. Olha, o papel de qualquer oposição é sempre o mesmo, né? Ela tem que criticar o que está a ordem estabelecida, quem está aí, quem tá mandando, e, quanto possível, a partir de certos valores, né? Acreditar em algumas coisas, né? Quando você fala em oposição, você está pensando no partido político. Acontece que a sociedade, essa que eu descrevi, ela não está resumida aos partidos políticos, né? Os partidos políticos pertencem a um período anterior à globalização, à internet, a tudo isso. Então, de alguma maneira, a oposição partidária é atrasada frente a essa realidade. E não só de qualquer lado, de qualquer dos lados, do governo à oposição, o que for estritamente partidário é um pouco defasado das coisas. Veja, eu não gosto de falar de coisa atual, mas veja o que aconteceu com o Palocci agora. Nenhum partido de oposição foi lá discutir que o Palocci ganhou ou não ganhou, nem pediu a cabeça dele. Não veio daí. Veio do quê? Veio da mídia e da sociedade, que faz pressão, que ultrapassa os partidos, né? Então, quando você fala em oposição partidária, eu acho que ela está defasada, porque não usa esse instrumental. E no que diz respeito à sociedade, a sociedade está aprendendo ainda a lidar com essas questões todas, né? Então, não sabe muito bem como fazer, sobretudo no caso de um país como o nosso, que está num momento de prosperidade, as pessoas preferem não sair de casa. Tem opinião, mas não saem de casa, né? Então, onde é que se trava a crítica mesmo? É na mídia. É muito mais na mídia. Porque você não tem capacidade de mobilização. A mobilização só tem a eficácia quando a sociedade está afogada por falta de emprego, de dinheiro, não sei o quê. Fora disso, não sai de casa. A mídia é que, de alguma maneira, vocaliza a oposição muito mais do que os partidos. Os partidos vocalizam no Congresso. E ninguém ouve o Congresso. Ninguém ouve o Congresso. As pessoas não ouvem o Congresso. As pessoas veem outras coisas, né? Então, o que eu acho é que a oposição está perdendo tempo, porque não está entrando nesse mundo mais dinâmico da contemporaneidade. Quem mais? Alguma mulher agora? Homem? Pode ser. Não tem nada, não discrimino. Boa tarde, meu nome é Rafael, tenho 31 anos. Me interessou um pouco essa discussão das novas tecnologias e, pensando no Wikileaks, gostaria de saber se você poderia falar um pouquinho sobre isso e, inclusive, comentar sobre aquele livrinho do Cardeal Mazarin, o Breviário dos Políticos, né, que ele fala muito no esconder, né, na prática da política como algo não tão límpido, não tão transparente, e como essas novas tecnologias elas podem causar esse impacto. O que você espera da política? A política, no sentido tradicional, está em crise, né, no mundo todo, né? Você não pode dispensar partidos, porque como é que você faz democracia sem partidos? Então, não estou dizendo que eles não sejam importantes, estou dizendo que a relação dos partidos com as novas tecnologias está frágil. E a sociedade está indo mais para o lado das novas tecnologias. Você mencionou aí o Wikileaks, não sei o quê. De fato, no mundo de hoje, é muito difícil você esconder. É quase impossível. Até porque, se a informação está na nuvem, não vai morrer nunca. Em algum momento, alguém vai recuperar essa informação. E como há hackers que são capazes de penetrar no Pentágono, você imagina... Portanto, eu acho que os políticos vão ter que se habituar pouco a pouco que os conselhos do Cardeal Mazarin é de outra época, né? Que a política como dissimulação não vai funcionar. Você não consegue dissimular, né? Até certo ponto. Mas é difícil de dissimular. Você acaba tendo que ir para um caminho de botar cartas na mesa. Obviamente, isso tem certos limites para isso, porque você... Num jogo político, você tem estratégia. Se você abrir a estratégia para o seu adversário, você está perdido. Você vai tentar, então... Agora, fatos é difícil esconder. Eles irrompem. Eu acho que isso não adianta dizer se é bom ou se é mal, vai acontecer isso. Os
políticos vão ter que se adaptar crescentemente a que a forma tradicional de fazer política está perdendo espaço. Não é? Agora, tem que prestar atenção, e por isso eu falei da importância dos partidos, porque esses novos modos de interação, eles permitem destruir uma ordem estabelecida, mas eles não constroem uma nova. Veja o que está acontecendo agora lá no norte da África, Líbia. Líbia nem é tanto, porque está ainda em dúvida. Tunísia. Tudo bem, indiscutivelmente as mobilizações novas, ao denunciar corrupção, na verdade, na Líbia, provocou uma indignação de corrupção e desemprego. Corrupção com emprego o pessoal não liga. Agora, se tiver desemprego, aí a corrupção passa a ser um tema grave. Na Tunísia havia desemprego de jovem e corrupção. Através dos meios de comunicação, isso foi explodir o governo da Tunísia. Agora, o que vai acontecer lá? Ninguém sabe. Porque tem que criar alguma ordem. Como é que você faz? Como é que você escolhe? É a partir de quê? Quais são os valores? Você tem valor? Você acredita no quê? Qual é a sociedade que você está propondo? Qual é, digamos assim, a boa sociedade? O que eu quero para o meu país? Isso tem que ter algum outro canal, que não é só um fluxo de opinião. Tem que ter alguma instituição que diga, a minha bandeira é esta. Esses são os partidos, deveriam ser os partidos. Não estão se formando lá, por enquanto. Nem estão se formando lideranças. E isso não vai ser a internet quem vai fazer. Tem que ter uma construção de instituições. Então, a internet é muito importante, o Wikileaks é muito importante, a transparência é muito importante, mas também é muito importante pensar na consolidação de instituições, de práticas que são aceitas para a maioria e que definem o que pode, o que não pode, como é que elege, qual é a duração do mandato, enfim, essas coisas mais formais. Quem mais? Vamos acordar. Ou se não, vamos dormir. Vamos lá. Vamos, coragem. Boa tarde, meu nome é Fernanda. Eu gostaria de saber qual que vai ser... O Brasil tem sendo um grande corredor de armas e drogas e também há uma grande presença agora dos grupos fundamentalistas aqui no Brasil. Eu gostaria de saber qual que é o impacto que o governo vai sofrer e quais são as possíveis medidas que nós podemos tomar. Bom, não é da agora. O Brasil há muito tempo tem muito contrabando de arma. E o Brasil hoje, lamentavelmente, é o segundo maior consumidor de droga do mundo. Em primeiro lugar, os Estados Unidos. O segundo é o Brasil. Então, o Brasil não é um grande produtor de drogas, mas é um grande consumidor. E também é um corredor de exportação. Passa por aqui e vão para a Europa. Então, é uma coisa realmente complexa e delicada. Eu andei envolvido nessas questões, fizemos até um documentário recentemente. Por quê? Porque o que está acontecendo, e não é só no Brasil, no mundo todo, é que a droga está ganhando espaço. E a droga faz mal. Todas as drogas fazem mal. Inclusive as lícitas. Quer dizer, lícitas, álcool, cigarro, fazem mal. E toda a política, desde o presidente Nixon nos Estados Unidos, passou a ser de que vamos acabar com as drogas, vamos ter um mundo sem drogas, e isso vai ser obtido pela repressão. Então, fizeram guerra às drogas. Você vê o que está acontecendo na Colômbia, no México, etc, etc. E o resultado é que a droga não diminui. Ao contrário, se expande mais e mais. O mais dramático é, por exemplo, o Afeganistão, onde estão todas as tropas aliadas lá e ele voltou a ser o maior produtor de ópio do mundo. E o Talibã está se ligando ao produtor de ópio, como as Farc, que eram revolucionários na Colômbia, se ligaram aos produtores de coca. Bom, então você pergunta o que fazer. Até hoje, o que se fazia? Mata quem trafica, ou prende, tem que fazer, tem que botar na cadeia mesmo. E o usuário também. Nos Estados Unidos tem 500 mil presos, mais ou menos, porque são usuários de droga, não são só traficantes, são usuários de droga. Quando entram na cadeia, não saem mais da droga, porque há droga em todas as cadeias do mundo. E passam de uma droga para outra. Bom, então o que tem que fazer, são muitas coisas, mas talvez botar o foco da pura repressão, manter a repressão ao tráfico e dar o foco na prevenção, na educação e na saúde pública. Fazer com que as pessoas busquem atendimento médico para poder sair da dependência. Não é fácil,
Algumas drogas são altamente letais e levam a dependência rápida. Crack, né? Mata, né? E cocaína, heroína, tudo isso é extremamente, enfim, vicia com certa rapidez. Então, não é uma coisa que não é uma campanha fácil. Agora, é preciso deixar de focar só na cadeia e não pode tratar o usuário como um criminoso. Tem que tratar como um paciente. Também tem que entender que depende de qual usuário. Eu fui lá a Portugal e fiquei muito surpreso, porque os portugueses me disseram, não existe diferença entre droga leve e droga pesada. Porque uma droga leve, chamada leve, como a maconha, se for tomada com insistência, ela faz um mal enorme. E uma droga pesada, como a heroína, lá é heroína, não é cocaína. Heroína, se for de vez em quando, faz menos dano. O que não recomenda tomar de qualquer maneira, né? Mas não existe essa diferença entre pesada e leve. O cigarro é mais letal do que a maconha. Né? E, não obstante, o cigarro é legal, a maconha é ilegal. Agora, o cigarro é legal, mas ele tem restrições. O que foi feito com o cigarro não foi feito com a maconha. O que foi feito com o cigarro? Uma campanha sistemática, e hoje ninguém fuma nesse prédio, por exemplo. Fumar é na rua. Há 20 anos era aqui dentro. Né? Bom, hoje quase que é de mau gosto você fumar. Antes o cigarro era glamourizado. Né? Bom, hoje não. Então tem que fazer com as drogas também uma campanha nesse sentido. Olha, tem uma senhora chamada Gro Brundtland, que foi primeiro-ministro da Noruega e foi presidente da Organização Mundial de Saúde. E ela lutou contra o cigarro. Ela disse, olha, eu podia ter proposto a proibição do cigarro, não adiantaria. Porque a proibição do álcool não adiantou nos Estados Unidos. Até incita, a pessoa que o proibido chama mais atenção. Eu quero que ele seja regulado. Não tem cabimento que o governo permita a propaganda do cigarro. Não tem cabimento que qualquer um possa comprar cigarro. Não tem cabimento que todo mundo fume em toda parte. E tem que dizer que o cigarro faz mal. E tem que lutar contra. Mesma coisa com as drogas leves. Você pode dizer, no Brasil é uma certa hipocrisia, é proibido. Mas todo mundo tem acesso relativamente fácil. Só que o acesso vem pelo traficante. E o traficante leva um cara que começa com a maconha, leva para a cocaína. E para o crack, porque ele ganha mais com cocaína e com crack. Agora, você não pode dizer legaliza que resolve, porque não resolve. Quer dizer, legalizar pode ser entendido como não faz mal. E faz mal. E faz mal, faz dano. Então é muito delicado o que fazer. Mas tem que ir mudando pouco a pouco, da pura repressão para um sentido mais de saúde pública e de educação. Continuar a repressão contra o traficante. Quem mais? Isso não tem nada a ver com globalização. Aliás, tem. Aliás, tem, porque, na verdade, houve a globalização do crime, não só da droga. Por isso que eu comentei dos grupos fundamentalistas, porque eles acabaram imperando no Brasil e as drogas, elas vêm para o Brasil e se espalham pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro. Não, tem. Hoje o crime é global. O tráfico de droga, o tráfico de órgãos, é uma coisa inacreditável. De armas, de mulheres, é global. Quer dizer, é um negócio terrível. E, de fato, tem a ver com a globalização, sim. E passaram a utilizar também a rede, a net, para poder comunicar. É tudo global aí também. Diga. Oi, meu nome é Pedro. A minha pergunta seria assim. Você disse que atualmente com a invenção do container e da internet, com a capacidade de governar a economia em qualquer lugar do mundo e ser capaz de criar sua fábrica não no seu país, mas em qualquer país que seja mais prático para você. Porque, como eu explico? Por exemplo, os Estados Unidos, com marcas de sapato como a Nike, eles não produzem lá, eles produzem em países mais pobres e que o produto é mais próximo. Então, como a política deveria se envolver nisso? Porque gera o desemprego no seu país, enquanto isso gera uma condição desfavorável para, por exemplo, países asiáticos, porque desvaloriza o papel da pessoa, ela ganha menos, embora ganhe, coisa e tal. Eu entendi.
O que fazer diante disso? O que fazer diante disso? Como a política deve se envolver nesse sentido? Isso é variável de momento para momento, de país para país. Você deu um bom exemplo da Nike. Né? A Nike realmente, como os sapatos do Brasil também, passaram a ser fabricados lá basicamente no Oriente. Porque era mão de obra mais barata, mão de obra quase escrava e tal. Do que resultou uma luta contra a mão de obra escrava de crianças no mundo todo. Não use Nike porque está usando criança e tal. E melhorou a condição de trabalho na produção lá na Ásia. Né? Mas eles são muito pouco, tipo, uns 30 centavos por pé, coisa e tal. E outro detalhe cruel da Nike é que, para evitar roubos, porque eles tinham esse medo, eles produziam um pé em um país e outro pé no outro. Mas isso é verdade. Mas é difícil evitar que isso aconteça, porque para evitar o roubo. Agora, o problema é saber, o país lá está melhorando com isso ou não? Não é? Depende. Em alguns países sim, outros não. Porque se eles ficarem só produzindo sapatos para a Nike, não vão melhorar. Não vão melhorar. Então, eu fui ao Vietnã, fiquei surpreendido com o Vietnã. O Vietnã hoje tem uma espécie de celeiro de empresas multinacionais. Um país que era comunista há 15 anos. Né? Bom, a população melhorou de vida. Agora, eu não sei até que ponto o Vietnã vai ter a capacidade, que teve a Coreia, por exemplo, de criar uma base própria de produção. Eu não estou julgando, porque eu não sei. O meu conhecimento do Vietnã não me permite avaliar se pode ou não pode. Se fizerem isso, a Coreia avançou. Né? Agora, do ponto de vista dos Estados Unidos, a gritaria que está havendo nesse momento é porque o emprego está baixo, porque a economia está crescendo pouco nos Estados Unidos, então eles acusam sempre o fato de estar havendo um deslocamento da indústria dos Estados Unidos para esses países subdesenvolvidos, etc, etc. Mas o que está acontecendo de fato é que as grandes economias industriais, como a Inglaterra, Estados Unidos, a Suécia, elas estão se transformando em economia de serviço. A indústria está indo para os países emergentes e os serviço financeiro, serviço educacional, serviço hospitalar, está indo para lá. Estão se fortalecendo lá. Eu não sei se eles vão, no cômputo geral, se vão perder ou vão ganhar. E política é isso. Tem que mesurar. Se num dado momento, não dá para continuar assim, tem que frear, porque senão vai ter má consequência. E o governo tem que dizer, então vamos estimular o setor de serviço, para que ele ofereça mais emprego. Né? Você vai ter o tempo todo que está tomando medidas para contrabalançar os efeitos negativos que vão ocorrer. Isso que é fazer política, você dizer, você não tem uma receita, vou aplicar a mesma receita para todos os países, depende de que momento. Pega o Brasil, em certo momento o Brasil tinha o câmbio fixo. Bom, depois o câmbio flutuou, tivemos que flutuar o câmbio. É bom fixo, é bom flutuando? Depende. Depende do momento que você possa fazer, não pode, das circunstâncias, etc, etc. Não é uma receita pronta. Tem que estar o tempo todo agindo e tendo que ter os valores. Qual é o valor? É melhorar a condição de vida do povo, é dar mais acesso, é democratizar mais. Então você tem que ver o tempo todo se esses processos estão atuando positivo ou negativamente para esses outros. Então voltemos ao Vietnã. Eu não sei se no Vietnã se está melhorando a condição efetiva de vida do povo ou não. A minha impressão de ver, sim, mas de ver. De ver não é, tem que cotejar, tem que não sei o quê, tem que... Na China, indiscutivelmente. Na China, indiscutivelmente, a condição de vida, não por igual, mas está melhorando. Né? E a China passou a ser a fábrica do mundo. Bom, estará piorando a condição de vida dos Estados Unidos? Sim, está. Em certas áreas, não há dúvida. Se você for ver do ponto de vista de renda, né? E mesmo em condição de vida, por causa da crise também. Não sei se o que é a crise ou o que é estrutural. O que é consequência da globalização ou o que é consequência dos desatinos da globalização financeira. E a globalização financeira, se não for regulada, vai ter de novo. De novo vai ter daqui a pouco um novo desatino. E o custo é muito alto. Quer dizer, a globalização financeira teve um efeito final muito negativo para as economias nacionais. Isso não há dúvida nenhuma. E se não houver uma autoridade central, bancos centrais e governos que segurem a especulação financeira, vai repetir. Ontem estava nos jornais, estão nos Estados Unidos discutindo, porque é uma tecnicalidade, que eles chamam de derivativo. É uma loucura de venda de produtos financeiros que inventaram, que leva à exasperação à especulação. Estão começando de novo.
Se isso continuar, vai de novo ter uma bolha, como eles chamam, muita gente comprando com dinheiro que não existe, com endividamento, e dá problema de novo. Então, nesse caso, não há dúvida nenhuma que o efeito é negativo. E o governo tem que atuar. Né? O governo brasileiro atuou na crise para evitar que houvesse uma paralisação. Tinha que atuar, atuou, foi bem. Aí tem que atuar. Quem mais? Que não queira comprar Nike. Mais nada? Estão Aqui, satisfeitos? não. Sem nenhuma dúvida. Tem uma aqui, está aqui. Ah, ali. Oi, meu nome é Pedro Paulo, 15 anos. Tem uma pergunta meio besta, mas é meio curiosa. É sobre o terrorismo, por exemplo, no Oriente Médio. Esses grupos terroristas radicais, e uma das principais críticas deles, por exemplo, ao capitalismo. E os Estados Unidos repreende esses grupos a partir da guerra. Só que eu queria saber se tem algum, por exemplo, algum outro meio de combater o terrorismo que não seja a guerra. E se tem, qual seria esse meio? Combater a guerra, o terrorismo pela guerra é a mesma coisa que combater a droga pela guerra, pela violência. Não está funcionando. Né? Eu não sei, não é que ele seja contra o capitalismo. A questão é mais complicada do que isso lá. Porque eles são capitalistas. O Irã, o que é? Né? Totalmente. Onde é que você só tem não capitalismo hoje? No Vietnã? Na Coreia do Norte? E Cuba. O resto tudo é capitalista. Capitalismo de Estado, o capitalismo competitivo, formas variáveis de capitalismo. No mundo árabe também. E ganham muito dinheiro com petróleo, capitalisticamente. A questão lá é religiosa. É muito mais de fundamentalismo. Alguém falou nisso aqui. Religioso é uma crença de que, bom, essa cultura ocidental, ela é negativa. Né? E tem que voltar a valores tradicionais. E os fundamentalistas são os que levam, assim, estritamente ao pé da letra o que está dito no Corão. Né? Então, como vocês sabem, tem aquela justiça, a Sharia, que é a justiça deles, aquela coisa que a mulher que trai é apedrejada. Bom, isso não está combatendo o capitalismo, está mantendo uma cultura que, a meu ver, não se sustenta do ponto de vista dos valores ocidentais, pelo menos, né? De direitos humanos e dessas questões todas. Então, o fundamento é esse. E tem lá há várias situações. No caso de Israel e Palestina, é uma outra luta. É uma luta para a criação de estados nacionais. Né? E que, em boa parte, a luta terrorista, eles usam muito essa questão de Israel como digamos, escusa para ter os atos terroristas. Não existe nada que eu saiba, nem no Corão, que justifique o terrorismo. Né? E, na verdade, isso é uma versão do Corão recente, de gente que inventou isso no Egito, pessoas que viveram nos Estados Unidos e que foram para o Egito nos anos 40 e criaram um negócio chamado Wahhabismo, que é uma tendência dentro do islamismo, e que, no fundo, é de rechaço à civilização ocidental. Muitos são engenheiros, como nós vimos até no atentado aí as torres, né? São pessoas que há um choque de culturas muito grandes e eles dizem, não, essa não serve, temos que ir para a cultura antiga, tradicional e tal, e aí acabaram justificando o terrorismo. É difícil combater o terrorismo, obviamente, mas a guerra, não sei se... A guerra, na verdade, qual foi a guerra? A guerra foi no Iraque e no Afeganistão. No Iraque, a guerra foi movida, não foi contra o terrorismo. O Saddam Hussein era antiterrorista. Ele era ditador, mas ele era contrário ao fundamentalismo islâmico. Não é? Bom, então se foi uma guerra totalmente equivocada, a menos que tenha sido por outras razões, petróleo, o que seja. Mas como combate ao terrorismo, não. As tais armas de destruição em massa não existiam. Né? E não é com armas de destruição em massa que se pratica o terrorismo. Então não estavam lutando contra o terrorismo. E no Afeganistão, a luta era contra o Talibã. O Talibã não é propriamente a mesma coisa que a Al-Qaeda. Al-Qaeda, como é que se chama aqui? Al-Qaeda, né? Não é a mesma coisa que a Al-Qaeda. É um grupo religioso, também fundamentalista, mas que em si não era terrorista no Afeganistão. Né? E agora os americanos estão tentando negociar com quem? Com o Talibã. Porque não conseguiram
vencer, que é uma cultura, é difícil vencer uma cultura, uma religião. Né? Aí tem que haver uma certa, a meu ver, né? Uma certa tolerância recíproca. Você tem que, no limite, fazer um armistício. Tá bem, vocês façam isso aí, não passem de certos limites, nós não passaremos dos nossos limites. Mas dizer que tudo lá no Afeganistão era terrorismo não é verdade. Acaba sendo. Porque depois, com Bin Laden, não sei quanto, que vem desse grupo que eu mencionei, do Egito, foi para a Arábia Saudita, da Arábia Saudita foi para o Iêmen, depois foram lá para o Paquistão. Né? Aí sim, tem grupos terroristas mesmo. Mas não é com guerra que se acaba o terrorismo. É com inteligência no sentido de serviço de controle, de espionagem, não sei o que lá, com desarticulação. A Espanha tem uma longa luta contra o terrorismo basco. É o país que tem talvez uma tradição mais antiga de lutar contra o terrorismo basco. Como é que eles conseguiram? E conseguiram. Através de... Não foi guerra, pode fazer guerra, né? Contra os bascos, não pode. Acabaram através de serviços de inteligência, mais eficazes, etc, etc. Então eu acho que a guerra não resolve a questão do terrorismo. Sim. Oi, meu nome é Filipe. Eu gostaria de saber como a globalização influenciou, poderia influenciar o tráfico e o consumo de drogas pelo mundo e como também influenciou a visão das pessoas. Por exemplo, nós temos o caso da Holanda, que é legalizado, tem um turismo de drogas que é totalmente direcionado para lá, agora eles estão proibindo a entrada de turismo dentro dos coffee shops. Queria saber como poderia influenciar ou deveria influenciar a globalização. Bom, a globalização influenciou no seguinte sentido, que todo crime ficou global, né? O tráfico, etc, etc. E, de alguma maneira, a difusão também de valores e, portanto, a adesão às drogas também tem algo a ver com esse mesmo movimento. Mas ele já existia antes da globalização. Sempre houve droga no mundo. Né? Não é uma novidade. Né? A extensão da droga, sim, é novidade, porque como extensão de tudo, o consumo de tudo está aumentando, né? O da droga também. Bom, no caso da Holanda, especificamente, o que eles fizeram foi uma coisa, enfim, curiosa, porque eles fizeram o que eles chamam de coffee shop, no qual você é autorizado a comprar até 5 gramas de maconha, né? Bom, e fumar lá ou levar para casa. E paga imposto. Agora, a produção da maconha é proibida. Então, o coffee shop, ele se abastece do tráfico. Eu estive lá falando sobre essa questão, eu falei com o principal responsável pelo serviço de saúde da Holanda. Eles disseram, pelo menos resolvemos metade do problema. Quer dizer, o usuário não entra em contato com o traficante. Ele é legal. Mas o vendedor, sim. Porque como é que ele obtém a maconha? É proibido. É ilegal. Né? Bom, o que aconteceu no caso específico da Holanda? No começo deu uma certa curiosidade, então depois caiu o consumo. Agora eles estão mexendo em outra coisa. É que na fronteira da Holanda, com a Alemanha e com a França, como na Alemanha e na França não há o acesso livre à maconha, eles vão à Holanda. E as estatísticas de consumo da Holanda crescem quando não é da Holanda propriamente, é dos outros que vão para lá. Então eles estão proibindo digamos, o coffee shop para turista. É o que eles estão fazendo, mas não estão proibindo para os holandeses. Eu estive conversando com estudantes em colégios na Holanda, e é curioso, porque a maior preocupação dos jovens é com álcool, não é com a maconha. Como a maconha é livre, ele vai lá, gosta ou não gosta, não tem graça. Né? O álcool é proibido, até 21 anos, sei lá o quê. Então eles brigam muito, porque acham que porque o álcool, dizem eles, é mais danoso do que a maconha e não é tão perseguido quanto a maconha. Então a maconha não desperta a curiosidade que despertou no passado, porque não é proibido. Será que a gente pode generalizar isso? Não sei. Por quê? Porque a Holanda é um país rico. É um país onde a violência é muito menor do que aqui. Mesmo no tráfico, há muito menos violência do que aqui. Né? Onde você não envolve tanta gente no tráfico como envolve aqui. Então, o que eu disse a respeito da política, as políticas sempre tem algo que é local. E do momento, você não pode pegar uma receita e aplicar. Depende da tradição. A Holanda é um país onde as pessoas valorizam muito a pessoa. E cada um é dono de si. Então, eu tenho livre-arbítrio. Eles são protestantes. Os católicos não são assim. Eles são protestantes. Eles prestam contas diretamente a Deus sem intermediários. Não tem igreja para absolver o pecado. Né? Então, é diferente. Eles têm uma noção de responsabilidade pessoal muito grande. E eles querem dizer, não, eu tenho que escolher se quero ou não quero droga. E como eu sou racional, se você me mostra que a droga faz mal, eu não vou para a droga. Bom, essa é a tese.
Na prática, aqui não sei se daria o mesmo efeito, porque nós não temos essa mesma cultura. Então, essas coisas todas tem um lado que é global, que dá aumentar a coisa, e tem outro que depende das variações locais. E as políticas têm que fazer uma seleção para saber o que vai ser eficiente aqui ou ali. Pega o Rio de Janeiro agora. Eles fizeram uma experiência, como vocês já ouviram nos jornais, que se chama da Polícia Pacificadora. Né? Bom, eu estive lá vendo. Eu já estive nas favelas pacificadas e nas não pacificadas. Agora, domingo passado, eu estive no Vigário Geral, que é uma favela não pacificada, pesada. Bom, a diferença é grande, pacificada e não pacificada. Ambas consomem droga. Só que na pacificada você não tem o traficante. E você não tem também o controle que o traficante exerce sobre a população local, que é uma coisa que os estados não podem aceitar. No Rio, várias áreas do Rio de Janeiro não estavam controladas pelo governo. Quer dizer, o crime era definido pelo chefe local. Ele que julga, manda matar, corta a mão. Tem a Sharia, essa lei muçulmana lá, né? Outro tipo, mas enfim, lá. Bom, a pacificação, a polícia pesada entra lá e prende, expulsa o contrabandista e o cara que está armado. E fica lá. E aí a população local fica protegida contra a pressão do traficante. Mas ela tem acesso à droga, porque o traficante vai vender em outro lugar. Não vai acabar com o traficante. Bom, tem uma vantagem, você libera a população daquele julgo, mas não estão acabando com a droga nem com o consumo de droga, estão botando para mais longe. Já liberaram, entre aspas, 150 mil pessoas das favelas mais próximas aos bairros de classe média. Eu fui domingo passado um moço chamado Vigário Geral, que não é perto de classe média, é lá no meio da classe média. Olha, eu sou habituado a situações difíceis. À noite entrar lá dá medo. E eu vou com certa tranquilidade relativa, porque, enfim, sem segurança, porque se for com segurança, ele mata a segurança, né? Agora, você vai entrar como se estivesse entrando numa fortaleza, é uma coisa inaceitável. Tem uma rua, tem pedra, como é que chama? Eles vão murando a rua para o automóvel poder fazer em zigue-zague e não poder passar carro grande por causa da polícia. É parada. Então, eu acho que vale a pena a polícia pacificadora chegar lá. Embora eu saiba que não vai resolver a questão da droga, mas vai resolver a questão da pessoa, das pessoas que vão ficar não submetidas ao bandido. Agora, para isso dar certo, é que o governo continue investindo lá, em educação, em saúde, em organizações sociais, não governamentais. Enfim, é um processo longo e tem que haver. Muito mal. Tá bom ou tem mais alguma pergunta? Só se for feminina. Que quase não falaram. Não falaram, né? Poxa. Mas se não houver, você vai falar. Meu nome é Laís, tenho 15 anos e é só curiosidade também, mas assim, você estava falando da globalização e dessa facilidade que a gente tem agora com acesso de informação e que vai ficar difícil de mascarar as coisas que não deveriam ser feitas pela política. Só que a gente tem muito acesso à informação de diferentes vertentes e pensamentos. E eu queria saber, na sua opinião, até quando isso atrapalha assim, o julgamento e se vai influenciar muito. A diferença de opinião? Não, porque, são muitas opiniões diferentes chegando na gente. Ah, sim, sim. E, se tem alguma coisa para fazer, para amenizar, se tem informações falsas e verdadeiras. Entendi. Não, eu acho que esse é um problema complicado, porque, de fato, você tem uma multiplicação e uma fragmentação da informação, né? E outro dia foi alguém que estava fazendo, por exemplo, no meu caso, tem 40 e tantos perfis, chama assim, com meu nome. Eu não sei a menor ideia disso. Eu tenho nada a ver com isso. Nada, não usei nenhum perfil. E tem 41 que falam por mim. Uns a favor, outros contra, falam bobagem, não sei o quê e tal. Bom, é complicado, né? Eu estou dando um exemplo direto, pessoal. Mas isso é em tudo. Você abre a internet, você tem informação as mais malucas e as mais corretas e muitas vezes muito fragmentárias. O que você vai fazer? Você tem que ter, com o tempo, tem que ter alguma forma de credibilidade. Credibilidade não é lei. Você tem que ganhar credibilidade. Quer dizer, o próprio instrumento chega a um certo ponto que as pessoas não acreditam mais nele. Veja o que aconteceu com o Wikileaks agora. Eles difundiram através de jornais.
de grandes jornais porque tem credibilidade. Né? Foi a maneira de dar uma chancela de credibilidade. Lá nos Estados Unidos há uma espécie de blog dos blogs, eu esqueci o nome, eu até conheço a senhora que é dona disso aí, eu era. Huffington, né? Huffington. E, então, como é que é? Huffington. Huffington. Bom, seja lá quem seja. Esse é um blog que tem credibilidade. Né? Tem alguns que têm mais credibilidade do que outros. Vai acontecer um processo dessa natureza. Sempre vai ser necessário, por causa da multiplicidade de informações e contraditórias e fragmentadas, que alguém forme quadros gerais e que também ofereça esses quadros gerais. Né? Aqui mesmo nós estamos criando uma espécie desse observatório para poder juntar vários blogs e tal, mas que as pessoas assinem, para poder ter, enfim, se as pessoas tiverem credibilidade. Nada vai substituir a criação de um valor que é intangível, que é essa. Eu acredito nessa fonte e não acredito naquela. Né? Não tem outro jeito. Você não vai poder dizer proibir fontes, proibir que funcione uma informação, é impossível. O que eu vou fazer com as 41 pessoas que dizem que sou eu? Não sei quem são. Eu vou perder tempo, botar lá, guerrear, botar um hacker para destruir? Não adianta. Vou criar outros. Né? Então, ou você cria umas. Certamente haverá gente que vai acreditar, e outros que não vão acreditar. E você vai ter que conviver com esse mundo assim, que é um mundo arriscado. E que é um mundo que, não só para os políticos, mas para as pessoas, porque invade a vida de cada um. A vida privada. O Facebook é uma coisa que é verdade que você controla, o que você quer. Mas em outros instrumentos você não controla. Né? Então, não é tão simples. E vamos ter que definir pouco a pouco, uma espécie de ética adequada a isso. E desacreditar do que não seguir certas normas. Né? Muitos blogs têm suas regras. Né? Você só publica, só aparece se for seguir tal e tal procedimento. Mas isso é novo, é muito incipiente. Então as pessoas vão ficar muito tontas. Eu aconselho a não ficar só olhando na internet, não. Ler livro, ver jornal, ver opiniões mais estruturadas. E não ficar só no embalo da notícia fragmentada do dia a dia.